Oremos. Pai que habitas nos altos dos céus, toda honra e glória e domínio e poder e majestade do teu santo nome, pelos séculos dos séculos sem fim. Nós queremos te agradecer porque nos concede a graça em teu nome de estarmos reunidos em espírito e em verdade. Permanece conosco, Senhor, e que a tua palavra seja exaltada e seja glorificada. Nos fortaleça, nos dê forças em meio a todas as batalhas e que o teu nome seja glorificado em todo momento, porque tu estás conosco. Tudo isso nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, irmãos, ao estudo da palavra do Senhor, Esté capítulo 4, verso 1 ao 3. Quando Mordecai percebeu tudo o que foi feito, Mordecai, então, ele entra, num processo de busca ao Senhor. Ele veste cinza, ele joga cinza sobre si, ele veste um pano de saco, ele vai para o meio da cidade, ele chora. E nós vemos, que temos aqui um momento de dificuldade surgindo sobre o povo de Deus. E eu tenho certeza que muitas das dificuldades que nós passamos hoje são preparatórias para as grandiosas dificuldades, as grandiosas provas que o povo de Deus haverá de passar. O povo de Deus é culpado pelas coisas que ele não fez, que ele não é culpado. Nós já vimos isso, passar por alguma coisa assim. Mas Deus, que tem o conhecimento prévio, ele coloca Esté exatamente para um tempo como este. O mesmo Deus que tem todo o conhecimento, ele nos coloca também para um tempo como este. Continuando esse momento aqui, nós vemos Mordecai cheio de fé. Nós vemos que Mordecai, ele conhece o poder de Deus, ele reconhece que Deus tem um plano para o seu povo e que a libertação seria garantida. No verso 14 ele diz, olha Esté, você precisa fazer alguma coisa. Quem sabe não é por causa desse momento que você veio para o reino. Mordecai sabia da promessa, Mordecai sabia que algo precisava ser feito, que embora Deus está no controle, os remanescentes são esse ponto de conexão entre o mundo perdido e o Deus onipotente do céu. Quanto mais o mundo se torna caótico, nós falamos isso, as pessoas vão ficar mais preocupadas com as suas almas e vão ouvir com espanto a mensagem lá dos céus. E essa mensagem vai ser dada pelo povo remanescente de Deus, que apontará para Cristo, para a luz da verdade, que irá brilhar em toda a sua plenitude. Então, nós devemos buscar ter a nossa parte nessa grande obra. Nós vemos que as palavras de Mordecai e Esté, elas são aplicáveis a cada um de nós hoje. E diz assim, quem sabe você não veio para essa obra para um momento como este. E Mordecai instruiu Esté para ela ir até Assueros para implorar pela sua vida e pela vida do seu povo. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele instrui o seu povo nos últimos dias para ir ao Pai em seu nome, buscar perdão e justiça, e implorar pelas nossas vidas para que haja libertação. Esté, mais um ponto aqui que fica claro, ela sente a necessidade de apoio. No verso 16 ela diz, reúna todos os judeus que estão presentes e também orem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas donzelas também vamos jejuar da mesma forma. E apenas após isso eu irei até o rei. Isso não está de acordo com a lei, mas eu irei até o rei. Se eu perecer, eu pereci. Sempre que há uma grande crise espiritual, o povo de Deus deve, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, deve orar e buscar a face de Deus. Nós devemos fazer isso nas nossas vidas pessoais também, nas nossas relações pessoais. Os servos de Deus, os remanescentes, devem jejuar e orar, especialmente quando a grande crise agora está se aproximando diante de nós. Esté sabia que a grande crise exigiria não apenas oração, mas um misto de oração conjugada com ação. Era preciso fazer alguma coisa. Esté sabia que fazer também alguma coisa era bastante arriscado. Fazer alguma coisa em tempos de crise, em tempos de apostasia, não é algo simples, é algo arriscado. Mas Esté confiou sua alma ao Deus Todo-Poderoso do céu. Também à medida, irmãos, que a crise se aproxima do remanescente, eles também irão tomar medidas para dar a última mensagem ao mundo, para expor as mentiras de Satanás, que está buscando destruir o povo de Deus, assim como Esté expôs os esforços de Amã para arruinar o povo de Deus naquela época. Chegou o momento em que uma grande mensagem precisa ser dada e Deus vai utilizar instrumentos humildes, não os letrados nas escolas teológicas do mundo,
mas aqueles que se consagram ao seu serviço, essas pessoas vão ser qualificadas pela unção do Espírito de Deus. Eles estarão cheios de fé, de oração, eles vão estar denunciando os pecados de Babilônia. E esses registros temerosos, eles serão apresentados. Eles não vão pensar mesmo nas suas próprias vidas, em preservar as suas próprias vidas, porque haverá um momento de perseguição. E é justo neste momento de perseguição que essa fé dos servos do Senhor será provada. Eles vão dar um grande aviso. Eles vão olhar para Deus e vão proclamar a sua palavra. E o Espírito de Deus vai se mover sobre eles e vai levá-los a falar. Eles vão estar cheios de zelo, eles vão estar cheios do impulso do Espírito de Deus. E eles vão então pregar sem medir as consequências, desde que saibam que estão fazendo a vontade do Senhor. Esther, a rainha Esther, é o tipo de igreja remanescente que há nos últimos dias. Não é uma igreja remanescente de conchavos, não é uma igreja remanescente que faz amizades espúrias com o mundo, nem com outros que se dizem remanescentes, mas é uma igreja singular, que vai fazer a sua parte sem imaginar nas consequências. Agora que nós estamos rumando para concluir esse estudo sobre Esther, nós chegamos a essa parte, que é a parte mais emocionante, que são as lições da libertação do povo de Deus. É nessa história aqui que Deus nos revela agora, a partir de agora, os princípios da crise final. Quais são os princípios da crise final? Quais são as coisas que estão para acontecer, que ocorrerão em meio à crise final? E como Deus irá livrar o seu povo? Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que existe uma lei superior que governa o universo. Nenhuma lei humana pode contradizer as leis dos altos céus, que são as leis do Altíssimo. Ninguém no universo sabe disso melhor do que o próprio Satanás. E ele, Deus, o eterno, o Altíssimo Deus, ele continuamente ele está transformando, ele está minando, ele destrói os esforços de Satanás contra o povo de Deus. E esses esforços vão recair sobre ele mesmo, sobre Satanás mesmo. Nós ficaremos admirados quando nós vimos essa luz brilhar. E então a esperança irá surgir, a fé irá brotar do desânimo. Então, Deus, ele está dando atenção para o seu povo. Ele está mostrando o que há de vir nos últimos dias. 2 Coríntios 13, verso 8 diz assim, a Escritura diz, porque nós não podemos fazer, exatamente, eu digo, a palavra diz, contra a verdade, apenas pela verdade, apenas pela verdade. Isso é uma lei do céu, que até mesmo o inimigo, com todos os seus esforços, ele não pode contradizer, mesmo o inimigo, com todos os seus esforços, mesmo os planos malignos dos últimos dias para destruir o remanescente, na verdade, eles vão ajudar a causa de Cristo. E isso é tremendo. Se você é perseguido porque é fiel à verdade, isso é bom, porque isso vai te fazer mais forte na fé. Se você for tratado com injustiça pelos amigos, os companheiros que se dizem crentes, que creem na palavra de Deus, que leem a Bíblia, você vai se beneficiar no final das coisas, porque a causa de Deus vai ser aumentada e você vai ser fortalecido. É esse tipo de injustiça contra o seu povo que Deus usa para amadurecer essa influência da sua própria palavra através do seu Santo Espírito. As duas últimas mensagens, né, nós vimos o quê? Nós iniciamos vendo os princípios dessa controvérsia de Esther. Vemos que Esther representa a igreja remanescente dos últimos dias, os 144 mil selados, as duas testemunhas também. E essa história de Esther é uma ilustração dessa crise final, dessa grande controvérsia. Nós vimos aqui uma mulher que foi destronada pela sua desobediência, nós vimos outra mulher que tomou seu lugar, representando esses estágios aqui do povo de Deus. Nós vimos que tem um homem aí numa posição qualificando o Deus Todo-Poderoso. Nós temos outro que representa simbolicamente aqui Cristo e outro que representa Satanás. Nós vimos também aqui a história da mensagem de santificação através do santuário, o grande tempo de angústia, o anticristo, uma lei de morte, assim como está lá no Apocalipse, que a imagem da besta faz matar, tá certo? Uma lei de morte. E lá no Apocalipse diz, né, que ele vai determinar que se mate. Aqui nós temos na história de Esther um decreto de morte também. Então é lógico entender que também há um decreto de morte no Apocalipse, porque é o mesmo contexto. O mais importante agora desse estudo, em perceber esses princípios, é ver o caráter de Deus revelado no seu povo.
na sua igreja, a lealdade a Deus. E aqui é uma batalha entre a verdadeira adoração contra a falsa adoração. Mas a mão de Deus está guiando tudo. Bem, se eu temer o futuro, se você teme o futuro, a mensagem é para mim, a mensagem é para você. Se você estiver preocupado com o resultado das dificuldades em sua vida, quem sabe se você estiver preocupado com o resultado das eleições, a mensagem de hoje é para você. Se você tem relacionamentos difíceis com os seus familiares, com as pessoas, dolorosos, né? Conflitos na sua casa, essa mensagem é para você. Quando o momento da crise chegar, como você irá agir? O momento da crise aqui chegou. E um decreto de morte é emitido contra os judeus, que na época aqui estão aparecendo como o povo dos últimos dias. Esther sabia que ela tinha uma grande responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade incrível. Além de Esther ser mulher, possivelmente ela poderia ter o peso da sua palavra não ser tão credível como a própria influência de Amã, que era um dos secretários mais importantes do rei. Era uma missão extremamente perigosa, a missão confiada a Esther. Durante 3 dias, Esther jejuou e orou pela libertação junto com todo o seu povo. Pergunta, qual foi a última vez que você jejuou e orou durante 3 dias? Bem, alguns já jejuaram durante 7 dias, isso é muito bom. Nós estamos chegando, né, nesse ponto, no nível, quem sabe, é um nível maior até. Você acha que no tempo de angústia, o que o remanescente vai estar fazendo? Além de jejum e oração. Eles foram projetados, o jejum e oração, eles existem para que você seja levado a ter uma proximidade de Cristo e do Pai maior do que, quem sabe, você já experimentou. O grande tempo de angústias, como nunca haverá, Daniel 12, verso 1, ele vai trazer as pessoas, os remanescentes, para uma conexão tão íntima, tão profunda, tão próxima de Deus, que eles já estarão preparados no nível espiritual para em breve entrar pelos portões perolados da Nova Jerusalém. No terceiro dia, é no terceiro dia apenas que Esther veste a sua roupa real. Qual o sentido disso aqui? Por que no terceiro Esther veste a sua roupa real? Bem, espiritualmente o povo de Deus deve vestir suas roupas reais, se eles querem ter libertação. Essa roupa real é o caráter da justiça de Cristo. As pessoas remanescentes de Deus, nos últimos dias, eles devem. E toda a igreja são aqueles que estarão ali firmes. E nessa hora mais sombria, que o povo de Deus irá brilhar com a maior beleza jamais vista. As escrituras dizem que Esté estava na corte interna do rei, e ela entra até a presença do rei apenas no terceiro dia, apenas quando ela está vestida com as vestes de justiça, que ela entra até a presença do rei. Que coisa maravilhosa é essa? Ela não entra no primeiro dia, ela não entra no segundo dia, ela não entra no terceiro dia. A palavra diz que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e que nós ressuscitamos com ele também, e que estamos na presença dele nos lugares celestiais. Então, quando Esther entra na presença do rei ao terceiro dia, ela simboliza que através de Cristo nós somos ressuscitados com ele, como diz lá em Romanos, e nós estamos entrando na presença do Pai, assim como Cristo entra, poderoso, santo, justo, purificado, ao terceiro dia, vitorioso e para vencer. Quando o rei vê Esther, a rainha está de pé, e ela recebe o favor a parte do rei. O rei estende para Esther o cetro dourado que estava em sua mão. Então Esther se aproxima e toca o topo do cetro. Que símbolo poderoso, que símbolo tremendo da atitude de Deus em relação ao seu povo. Deus ama a sua igreja, Deus ama você, Deus está sempre ansioso, o Senhor está ansioso para ouvir você falar. Ele quer ajudar você, ele quer lhe encorajar. O mesmo acontece com a alma arrependida. Quem vem Deus receberá um cetro, poderá receber o cetro estendido para ele, o cetro de boas-vindas, ele não rejeita. O que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Essa é uma ilustração preciosa. Se há alguma coisa que nosso Pai no céu quer mais do que qualquer outra coisa, é que os pecadores venham a ele e peçam perdão e misericórdia. A salvação que Cristo realizou, o sacrifício que ele fez para me ganhar, para ganhar você, é aquela que é tão valorosa, que salva do pecado. E o pecado é a causa da miséria e da aflição. A misericórdia que ele estende a mim e a você está atraindo
mente, com a força indescritível para Jesus. Se eu respondo, se você responde, se eu vou em penitência com confissão, se eu coloco fé no poder da esperança do Evangelho, Deus não desprezará o coração contrito e partido. A lei de Deus não está enfraquecida, mas o poder do pecado agora é quebrado. E agora o cetro da misericórdia é estendido ao pecador que se arrependeu. Esté 5, verso 3. Então disse o rei a ela: o que você deseja? Qual é o seu pedido? Se você pedir metade do reino, eu vou te conceder. Era costume no período lá passado, no Oriente, que o rei ele concedesse um pedido antes que o pedido fosse feito por uma questão de cortesia. Mas você já parou para pensar que isso é muito mais típico do nosso Pai dos céus? Ele não sabe nossas necessidades, nossos pedidos, antes mesmo de você perguntar a ele. É claro que ele sabe. E ele está disposto a conceder esses pedidos. Ele conhece tudo, ele sabe o que é melhor para nós, mesmo antes de você se colocar de joelhos ali e falar com ele. Ele está pronto para conceder o perdão ao pecador arrependido antes mesmo dele falar, mas ele precisa falar, ele precisa entrar na presença. Ele não pode temer, ele precisa entrar na presença, mesmo tremendo, mas ele precisa crer. Tudo o que ele está esperando, tudo o que o grande rei espera, é apenas o pedido. Assuero sabe que Esther quer alguma coisa e que ela não veio vê-lo em negócios comuns. Esse é um pedido muito incomum. O rei e a rainha, eles não costumavam jantar juntos, mas esse pedido, Esther convidou outro homem para ir com eles ao banquete, que era o... Esse assunto era urgente demais. Esther tinha avisado o rei de uma ameaça que estava vindo ao trono. Ele não se atreve a cumprir o pedido ali, né, para o próprio bem, mas a curiosidade teve várias horas para correr e para se intensificar. No nosso próximo encontro, nós vamos ver sobre o desenrolar dessa história, versículo 6 e versículo 8. Que o nosso Deus nos céus, que o nosso Pai Celestial nos abençoe e que nós possamos tirar as preciosas lições dessa palavra, que nós possamos nos preparar como Esther se preparou para poder entrar à presença do rei. No terceiro dia, ela está pronta, ela entra até a presença do rei sem medo, sabendo que o rei está ali e somente ele pode conceder a ela aquilo que ela tanto deseja. Estou eu me preparando durante esse tempo que nós temos hoje de 3 dias para entrarmos na presença do rei. Irmãos, em breve entraremos na presença do rei. E o tempo que nós temos agora é de preparação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos fortaleça, em nome de Jesus. Quero convidar você para orar e que nós possamos entregar a nossa vida e que possamos receber as vestes reais para entrar na presença do Rei dos Céus. Pai querido, nós te agradecemos por tudo. Nós te suplicamos graça. Nós te suplicamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que teu Espírito nos abençoe, nos fortaleça, nos dê forças para as grandes batalhas desses últimos dias. Nós te suplicamos que, assim como a rainha Esther, que possamos nos preparar em jejum e oração para no final sermos revestidos com as vestes reais que já estão preparadas para cada um de nós. Tudo isso nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.